Salve, salve Matilha, tudo bem? Persuasão. O quão importante é para um vendedor ser persuasivo? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma técnica que se chama efeito Sarik. Mas eu vou começar o vídeo de hoje um pouco diferente do que os anteriores, para que você entenda melhor o que é essa técnica. Eu sei que nesse momento você poderia estar vendo um filme, uma série, olhando um vídeo num canal mais reconhecido que o meu, um canal de 123 inscritos, que eu falo sobre vendas, que às vezes não é sua área, falo sobre desenvolvimento humano, que tampouco é do seu interesse, mas você está aqui hoje. Quero compartilhar com vocês nesse vídeo sobre algumas debilidades que eu tenho, algumas fraquezas, e com certeza talvez você já passou por elas em algum momento. Eu, desde que comecei a ser vendedor, eu sou um pouco desastrado. Então, quando eu comecei, eu estava num stand com uma caixa de amostras na mão e fui cumprimentar uma cliente. E quando eu fui cumprimentar ela, eu deixei cair as amostras. Deu um barulho muito alto, as pessoas riram, outras tentaram ajudar. E com certeza as pessoas pensaram, nossa, um moleque aqui trabalhando não está dando a devida atenção para o material. Então eu sempre fui um pouco desastrado, já aconteceu de ir na casa de clientes, derrubar quadro no chão. Enfim, é uma debilidade minha, de ser um pouco desastrado, um pouco desatento. Eu lembro também que alguns anos atrás eu fui fazer uma palestra em Buenos Aires para falar de imóveis. Imagina, eu com 24 anos fazer uma palestra em Buenos Aires. Eu estava, desculpa a palavra, mais cagado de medo, mas coloquei a fralda e fui. E eu não falava praticamente nada de espanhol, fui me virando, e eu percebia que as pessoas fingiam que entendiam e outras não entendiam nada. E ali eu passei, assim, uma das maiores vergonhas, maiores medos que eu tive no âmbito profissional foi ali nesse momento. E eu acho que uma das vergonhas, uma das fraquezas que eu mais tive no começo da minha carreira foi a questão de omitir ou inventar as coisas. Eu tinha aquela percepção que o vendedor é aquele que conseguia convencer com argumentos que às vezes nem eram válidos, e isso eu pensava que era ser vendedor. E um dia eu fui fazer essa estratégia de improvisar alguma coisa, inventar alguma coisa para um cliente, e esse cliente sabia a verdade sobre isso e praticamente me desmascarou. E ali eu percebi que a sinceridade não tem preço. Eu falei um pouco das minhas fraquezas, um pouco das minhas debilidades para vocês aqui hoje, para que vocês entendam o que é o efeito Sarik. Primeiramente, seja sincero. Sincero no que você é, sincero no que você vende. Então, por exemplo, o que é o efeito Sarik? Se você está vendendo um carro, esse carro você já bateu alguma vez, não fala para o cliente que ele está 100%, carro novo, nunca batido. Fala para o cliente a verdade, olha, eu já bati esse carro, mas troquei o para-choque, tá com para-choque novo, os pneus eu já furei já troquei os pneus, fiz balanceamento de geometria, ou seja, seja sincero. E principalmente, se você vai fazer uma apresentação para um público que você não conhece, com certeza esse público vai estar te julgando nos primeiros minutos, nos primeiros segundos. Então, se você quiser começar a sua palestra falando sobre suas fraquezas, sobre suas debilidades, com certeza você vai desarmar o público. A ideia do efeito Sarik é que você desempodere a sua comunicação, para depois você empoderar ela. Então hoje eu vou estar compartilhando essas técnicas para que você utilize ela no dia a dia, num atendimento ou numa palestra, para que você use com propriedade e com consciência essa técnica tão valiosa. Essa técnica foi criada por Adam Grant quando ele criou o livro Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. E nesse livro ele compartilha sobre essa técnica chamada efeito Sarik e ele explica como você pode utilizar. Ele deu um exemplo nesse livro que é sobre o fundador da Babel. Essa empresa foi comprada pela Disney e essa história é muito impactante porque, diferente do que a gente conhece no mercado, de você mostrar, por exemplo, valuation, mostrar vários pontos positivos da sua empresa, ele escreveu ou apresentou alguns slides falando de 5 pontos negativos da empresa dele e os motivos pelos quais os investidores não poderiam comprar a empresa dele. O resultado dessa apresentação foi
que a Disney comprou por 40 milhões de dólares. Exatamente. Ele vendeu uma ideia dizendo para eles não investirem na ideia dele. Então você imagina, ele foi sincero porque os pontos que ele falou foram realmente sinceros, como eu comecei aqui no vídeo falando sobre você poder investir o seu tempo com outras coisas, com uma série, um livro ou qualquer outra coisa, e você está aqui. Falei também sobre eu ser um pouco desatento, enfim. Então, é importante quando a gente cria essa conexão com o nosso público, falando sobre as nossas debilidades. Vulnerabilidade é o nosso poder. Nós temos essa confusão mental que uma pessoa persuasiva é aquela pessoa que é forte, aquela pessoa que só fala os pontos positivos. Mas, para aqueles clientes que são céticos, ou por exemplo, se você vai visitar um cliente e você nunca vendeu um determinado produto para ele, utilize a técnica Sarik. Faça esse caminho inverso. Por exemplo, uma vez um cliente queria comprar uma cama. Eu não sabia como vender para ele. Então eu cheguei e falei assim, pá, cama, na verdade a gente só tem uma opção, acho que você não vai gostar, é muito exigente. Então quando eu fiz isso eu meio que desmereci um produto e coloquei aquela escassez, dizendo que ele não vai gostar. Na mesma hora ele pediu para ver e ele comprou a cama. Então, quando você vai visitar um cliente que não conhece seu produto ou que não conhece a marca que você começou a trabalhar, utilize essa abordagem de falar às vezes alguns pontos negativos e depois você entra com entusiasmo mostrando os pontos positivos do produto. E com certeza ele vai demonstrar esse interesse porque você dramatizou, foi sincero e também demonstrou um pouco de vulnerabilidade. E linkando com isso, existe a alergia aos vendedores, né? Que é aquelas pessoas que, na verdade não aquelas pessoas, mas grande parte das pessoas tem uma alergia às armas da persuasão. Então quando a pessoa tenta nos persuadir muito, a gente já fica, vamos dizer, alérgico, não quer nem ouvir muito. Então quando você utiliza o efeito Sarik, você desarma essa pessoa. E quando eu falei no começo desse vídeo sobre se desempoderar, não é se desmerecer, não é que você vai ser menor que essa pessoa, mas sim que você vai se desempoderar da sua comunicação. E depois você vem com toda a força, mostrando seu entusiasmo, a sua garra, a sua motivação, vendendo seu produto. Então é só uma maneira de você abordar o cliente e depois vir e ser persuasivo e fazer a venda. E novamente, muitas das vezes a gente utiliza as técnicas, porém nós não temos consciência que utilizamos. Por exemplo, essa técnica eu já usei algumas vezes e eu não tinha conhecimento. Essa semana eu aprendi e falei, nossa, que importante, porque eu já utilizava e não percebia. Até se você não viu um vídeo meu, aqui ao lado eu vou colocar, se chama O Poder da Vulnerabilidade. E nesse livro eu falo da importância da vulnerabilidade. Então, para você ver que às vezes a gente utiliza as técnicas, mas não tem consciência. Então, desenvolva a arte da persuasão. Utilize essa técnica efeito Sarik, que eu tenho certeza que você vai persuadir ainda mais os seus clientes. Ok? Desejo a todos uma excelente semana com muitos negócios, com muitas vendas e que você seja ainda mais persuasivo com seus clientes. Fechou? Um abraço, até semana que vem na quarta-feira às 8 horas. Não esquece. Valeu!